bem-vindos ao podcast Hospitality Net Zero, um podcast focado nas questões ambientais no setor do turismo. E para este primeiro episódio, contamos com a ajuda e a presença do responsável pela área da sustentabilidade da empresa Intergrau Portugal, Jorge Russo, a quem desde já agradecemos estar aqui hoje connosco. Obrigado, Jorge. E gostaria, para começar, que o Jorge fizesse uma apresentação da empresa e também, seguidamente, falar das vossas soluções e produtos que, de certa forma, ajudam no contexto da sustentabilidade e da descarbonização. Obrigado, Luís, pelo convite. É naturalmente uma honra falar-vos de sustentabilidade, um tema que nos é muito querido na Intergrau e na Interface. E, de facto, a Intergrau é a empresa em Portugal que representa há mais de 20 anos a marca Interface, aquela que é líder de mercado no que diz respeito à sustentabilidade, naquilo que são revestimentos para pavimentos. Eu costumo dizer que ser representante da Interface, líder mundial em sustentabilidade, como ela própria diz, é simultaneamente uma honra, naturalmente, mas é simultaneamente uma enorme responsabilidade. Uma enorme responsabilidade porque representar o líder de mercado em sustentabilidade tem que ser acompanhada de uma prática, ela também responsável e sustentável e já agora verdadeira, que começa, como começará sempre na gestão, mas que tem que ir até à instalação. Portanto, todo o processo e todo o percurso tem ele que ser o mais sustentavelmente possível para, digamos, honrar e, na verdade, materializar aquilo que é a oferta técnica e tecnológica da Interface. E, de facto, a Interface tem isto muito bem desenhado, até do ponto de vista do marketing, quando nos diz, sempre que quiserem falar de nós, devem utilizar a frase Interface, líder mundial em sustentabilidade. Isto tudo começa há 30 anos atrás, quando, curiosamente, se falava muito pouco de sustentabilidade e ainda não era um jargão, e um cliente muito, muito importante estrategicamente da Interface, em termos internacionais, perguntou ao seu fundador, Ray Anderson, mas a Interface o que é que já fez pela sustentabilidade? A verdade é que Ray Anderson não tinha uma resposta nem imediata, nem muito feliz para o que, há 30 anos atrás, a Interface fazia pela sustentabilidade. A verdade é que isso o marcou profundamente, de tal forma que ele passou a ter uma missão, e isso é claríssimo em todos os encontros internacionais que aconteceram com a sua presença enquanto ele era vivo, e nesse percurso, desde então, a verdade é que a Interface é hoje neutra em carbono, é uma organização neutra em carbono, e é a primeira e única do seu setor a ser certificada como tal por entidade terceira. Isto significa, na verdade, que a Interface investiu muitíssimo, quer em termos financeiros, quer em termos tecnológicos, para garantir que desde a recolha e da seleção das matérias-primas até à entrega do seu material e durante toda a sua vida útil, não existe nenhum impacto negativo no ambiente, do ponto de vista corporativo. Atendendo a que a Interface é uma indústria produtiva, isso é absolutamente extraordinário. É quase difícil de conceber uma indústria produtiva que não tenha qualquer impacto negativo no meio ambiente. Mas a verdade é que, de facto, e eu repito, não me canso, a Interface é uma organização neutra em carbono e é a primeira e única do seu setor a ser certificada como tal por entidade terceira. Isto tudo, naturalmente, reflete uma visão, uma missão, mas fundamentalmente um propósito, que não são sinónimos. E isso é materializável em imensos exemplos. E é uma sustentabilidade que vai desde o design, onde se concebem todas estas coleções e toda esta engenharia de materiais que permite aquilo que falaremos um pouco mais à frente, mas que vai até à instalação. E esse é o percurso total e, na verdade, é aquilo que faz com que a Interface seja esta empresa sui generis ou única no mundo, digamos assim. Para já, hoje, e desde 2019, toda a gama de produtos da Interface, sejam elas alcatifas, LVTs ou borracha,
são os 3 grandes grupos de pavimentos que a Interface fabrica, são todos neutros em carbono, no mínimo. E são todos neutros em carbono cradle to cradle, ou seja, durante todo o seu ciclo de vida. Isto consegue-se sendo neutro em carbono até à porta da fábrica, cradle to gate, e depois compensando, investindo fortissimamente em projetos ambientais de categoria Gold, um pouco por todo o mundo. Mas, na verdade, mais uma vez, certificada por entidade terceira, toda a gama de fabrico da Interface é, no mínimo, neutra em carbono. E isto significa que, por exemplo, ao nível das alcatifas, é possível, desde 2023, produzir 30 coleções de alcatifa negativas em carbono. Mais do que neutras. E, portanto, isto é absolutamente extraordinário, porque significa coisas muito importantes no que diz respeito à descarbonização dos edifícios, que tem que ver com, vamos imaginar, que um determinado edifício está praticamente completo, ainda não foi dotado dos seus revestimentos e já tem uma determinada pegada em carbono incorporado e que de repente recebe para seu revestimento de pavimentos alcatifa negativa em carbono de Interface. O que acontece é que a pegada diminui com a entrada dos revestimentos e não aumenta, como seria de esperar, com a adição de qualquer material que invariavelmente tem uma pegada de carbono. Mas como a pegada de carbono incorporada destas 30 coleções de alcatifa da Interface é negativa, na verdade, quando trabalhamos em saldos, e tudo isto se trabalha em saldos, quando falamos em descarbonização e em net zero, do que estamos a falar é de saldos e de contabilização, quando adicionamos estas alcatifas, na verdade, o saldo em carbono incorporado diminui. Ora, quando estamos a conceber um edifício e temos como meta saldos, todos os argumentos que sejam contributivos para a contenção ou a diminuição dessa pegada é absolutamente crítica hoje, mas no presente, no futuro muito próximo, muito mais crítica será, e falaremos também um pouco sobre isso. Quero dizer ainda uma outra coisa muito interessante, que é, na verdade, se pensarmos um bocadinho, se a Interface produz uma alcatifa, por exemplo, que é negativa em carbono, do ponto de vista das emissões, isto significa que, do ponto de vista da atmosfera, a atmosfera, globalmente, ficará com menos carbono se a Interface produzir esta alcatifa do que se ela parar de produzir. E isso é, do ponto de vista do conceito, se quisermos, uma pedra no charco. É quase difícil de dizer, quanto mais de compreender. Não cabe hoje, no episódio de hoje, explicar tecnicamente como é que isto se obtém e porque é que isto é assim. Mas, naturalmente, tudo isto é certificado. Estamos a falar de ISO, portanto, é inquestionável. Para além disso, a Interface tem feito outra coisa que muito lhe permite ter esta acuidade e esta agilidade do ponto de vista das produções de materiais tão pouco poluentes e com tão baixas emissões de carbono, que é, existem imensas coleções que utilizam exclusivamente 100% da sua fibra 100% reciclada. E não confundir reciclada com reciclável. 100% dos materiais, matéria-prima, que a Interface utiliza na sua fabricação recicláveis, mas isso não faz dela, como não faz de nenhum outro material, 100% reciclado. A verdade é que, no que diz respeito à fibra, a esmagadora maioria das coleções da Interface, bem, e todas as que têm sido lançadas nos últimos anos, são produzidas exclusivamente com fibra 100% reciclada. Ou seja, significa que essa fibra foi produzida pelo seu produtor como matéria-prima para a Interface, recorrendo apenas e só a material reciclado, sem adição de material novo. Esta é outra faceta da sustentabilidade ambiental, a economia circular, em que se reutiliza, ao contrário de se utilizar material novo. Isto depois faz com que a Interface tenha que recorrer, naturalmente, a artifícios sustentáveis para conseguir garantir que tem matéria-prima reciclada para alimentar esta produção que é gigante. E temos sobre isso exemplos maravilhosos, os famosos storytelling da Interface. Um deles, por exemplo, é recorrer a entidades não governamentais que mantêm programas ambientais vastíssimos,
para recolher seda, na verdade nylon, das redes de pesca abandonadas, que são de flagelo ambiental porque continuam a pescar, por isso se chamam redes fantasmas, mas que são retiradas do mar pelas populações locais, são entregues a troco de projetos sociais e de meios financeiros, de apoio educativo, nomeadamente, e de saúde, e são incorporadas como matéria-prima para os fabricantes que fabricam nylon 100% reciclado para a interface. Portanto, já valeu a pena só todo este circuito. Para além disso, outra coisa muito interessante neste meio do storytelling é que a interface utiliza um material, é um polímero, que protege o pelo da alcatifa e é isso que lhe permite ter uma determinada classificação de resistência ao tráfego, nomeadamente classe 33, tráfego muito intenso, que no caso da interface é parcialmente composto por matéria-prima reciclada, dos para-brisas dos automóveis, que são entregues para abate. Portanto, os para-brisas são recolhidos, esse material que também existe nos para-brisas interior e no exterior são convertidos de novo em matéria-prima e, portanto, uma parte desse polímero que é incontornável no processo de fabrico é garantido com esse processo. Para além disso, e eu nunca me canso de falar nisto, e eu falava que a sustentabilidade da interface é desde o design até à instalação. A interface tem um sistema patenteado, único no mundo, de instalação de alcatifa em regime autoposante, que não utiliza cola, chama-se Tactiles. A capa da brochura que a interface publica sobre esse sistema tem uma osga, exatamente para ilustrar como é que funcionam os Tactiles. Nós, em brincadeira, costumamos dizer que os Tactiles são a osga da instalação. Basicamente são quadrados 10 por 10 de vinil que têm uma cola aquosa de ambos os lados que permite colar 4 cantos de 4 ladrilhos de alcatifa, portanto alcatifa modular, nesses 10 por 10 de vinil. Se compararmos a cola que cada um desses ladrilhos tem, desses quadradinhos, com o formato tradicional de instalação mesmo autoposante, em que se cobre o pavimento integralmente com cola, ainda que cola autoadesiva, percebemos rapidamente que é incomparavelmente mais sustentável esta instalação, que é praticamente ausente de compostos orgânicos voláteis, tão presentes em qualquer instalação que leve cola nos nossos revestimentos. Por último, ainda relativamente a design e a contributo para a sustentabilidade, dizer que todos os materiais da interface, sejam alcatifas, vinílicos, LVT ou borracha, não só não prejudicam nenhum critério de nenhum dos principais referenciais de sustentabilidade dos nossos edifícios, LEED, BREEAM ou WELL, como, em alguns casos, contribuem para eles. Naqueles critérios que são on-off, não há nenhum critério que qualquer material da interface viole. E, portanto, não há nenhum material da interface que não seja elegível. Naqueles em que se somam pontos, a esmagadora maioria deles podem ser, no que diz respeito àquilo que é aplicável naturalmente, podem ser beneficiados quando a escolha é interface. Das emissões do carbono operacional ao incorporado, e eu não me vou alongar nesta discussão técnica, mas a verdade é que os nossos edifícios têm estado numa batalha, e ainda bem, pela eficiência energética, mas isso diz apenas respeito à contenção das emissões de carbono chamadas operacional. Aquelas emissões que são produzidas pelo funcionamento dos edifícios. Falta o passo seguinte. E o passo seguinte é minimizar todas as emissões de carbono que vêm com os nossos materiais que colocamos dentro dos edifícios. E estamos a falar do cimento ao ferro, às tintas, às melaminas e às madeiras e, naturalmente, aos revestimentos que escolhemos para pôr nos nossos pavimentos. E repare-se no seguinte: o World Green Building Council exige metas de carbono incorporado no seu Advancing Net Zero, ou seja, o programa avançado de neutralidade de carbono dos edifícios de serviços. A legislação ainda não exige,
mas a nossa experiência diz-nos que quando o WGBC começa a exigir questões, rapidamente isso vai ser incorporado na legislação, primeiro europeia e depois nacional, e veja-se a taxonomia que aí vem, que já menciona carbono incorporado, portanto o futuro está de facto aí, e é aquilo que os nossos projetistas e os nossos arquitetos vão ter que se preocupar muito brevemente, é com o carbono incorporado. E no carbono incorporado, a liga, se me permitem a expressão, é outra. Porque há coisas no carbono incorporado que o fabricante não controla, nomeadamente as emissões de carbono incorporado do que está a montante do seu fabrico. Coisa que a interface garante há 20 anos não fosse ela neutra em carbono. Portanto, a questão do carbono incorporado por parte da interface está resolvidíssima já hoje em toda a sua gama de produtos. Em conclusão, no que respeita a revestimentos para pavimentos, a opção por produtos interface é claramente aquela que produz a menor pegada ambiental possível e a maior redução de emissões de carbono incorporado possível num edifício. Isto é uma verdade inquestionável hoje. Isto é muito relevante porque, como vos dizia, a exigência emergente está no carbono incorporado, não no carbono operacional. Tudo isto, e é importante dizê-lo, sem perder competitividade, extremamente importante, nos nossos edifícios e nos nossos custos, e sem perder, fundamentalmente, performance nos principais indicadores de performance do revestimento. Resistência ao tráfego, resistência ao fogo, resistência ao movimento dos rodízios das cadeiras, performance térmica, performance acústica. Se analisarem uma ficha técnica de qualquer produto de interface, vão perceber que ele é perfeitamente comparável com qualquer outro da sua gama, sem, portanto, concessões, sendo assim mais sustentável do ponto de vista ambiental. No que diz respeito ao turismo, a modularidade é uma adição em termos vantajosos. Porquê? Porque permite, por exemplo, mudar integralmente um quarto de hotel apenas entre um check-out e um check-in. Portanto, não há paragem, não há suspensão de produção. Na hotelaria de hoje, com as taxas de ocupação que temos, isto é absolutamente crítico e estou a meter a mão em seara alheia, atendendo a que a hotelaria conhece a si própria melhor do que nós e é ela a principal interessada nesta última vantagem que lhe digo e termino dizendo que isto é um revestimento a contribuir para a experiência do cliente e a experiência do cliente é muito mais do que um serviço. Sem dúvida. Desde já, Jorge, agradeço a partilha, porque a história da Intergrau e Interface, sem dúvida que são inspiradoras. E isso faz falta, na minha opinião, hoje em dia, para que consigamos incorporar na construção dos nossos edifícios a tal neutralidade carbónica. E, mais uma vez, a produção de materiais neutros ou negativos, sem dúvida, é uma mais-valia quando estamos a decidir que material aplicar, qual a solução construtiva, e quando agarramos e fazemos o balanço, o tal saldo, sem dúvida que o que é neutro ou o que é negativo deverá pesar. Jorge, quer acrescentar mais alguma coisa? Estava-me a lembrar que os novos hóspedes são Generation Z e esses sabem muito mais de sustentabilidade do que alguns de nós e quando escolhem onde pernoitar, escolhem com esse critério. Portanto, vai pesar e não é pouco. Sem Obrigado, dúvida. Luís, pelo convite. O perfil do turista do século XXI tem ali várias componentes, sem dúvida que a sustentabilidade e a forma como nós tratamos o planeta como a nossa casa global tem influência. Mais uma vez, Jorge, obrigado pela partilha e obrigado e até uma próxima. Eu é que agradeço, Luís. Muito obrigado. Uma próxima. Obrigado, Jorge.